A NBA sempre foi marcada por jogadores que mudaram muito o jogo de basquete, tais como Magic Johnson com seus passes incríveis, Michael Jordan, matador e decisivo, LeBron James com suas inúmeras habilidades físicas, Shaquille O'Neal com sua dominância no garrafão e Stephen Curry com seus arremessos precisos e longos, entre tantos outros jogadores que transformaram o modo de jogar e nos inspiram até hoje. Fala galera, nós somos do Basca Trash e hoje nós vamos trazer o porquê o Victor Wembanyama pode ser ou será tão bom na NBA. Victor Wembanyama provavelmente teve um dos maiores hypes da história do draft da NBA. Nós no canal tentamos lembrar de alguém que teve um hype tão grande desde LeBron, e honestamente não teve mais nenhum. E se você que está nos assistindo acha que estamos errados sobre alguém com uma perspectiva tão grande, deixe aí nos comentários. As comparações entre os maiores jogadores da NBA sempre existiram. E já que tocamos no assunto, vamos comparar alguns caras que já foram tidos como novos unicórnios. Kristaps Porzingis tem 2,21 de altura e 2,29 de envergadura. Já o Chet Holmgren tem 2,16 e uma envergadura que chega aos mesmos 2,29 dos Porzingis. Já o gigante francês Wemby tem 2,26 de altura com uma envergadura impressionante de 2,43. Nos anos 2000, tivemos o pivôzaço Yao Ming, que tinha 2,29 de altura e 2,26 de envergadura. Porém, comparado ao Wemby, Yao não era tão habilidoso, e era lento e nem tão preciso. Esse garoto faz qualquer cara que tem apelido de grande parecer pequeno. Sua altura aparentemente pode ser um problema, mas isso não se concretiza. O garoto é completo e parece não ter uma fraqueza no seu jogo. Estamos prestes a observar um garoto com potencial incrível e não podemos descartar essa possibilidade. Bom, a resposta que temos de imediato é que não saberemos o quão bom ele será, até ele se provar na NBA com os Spurs. A resposta é a longo prazo, e provavelmente ele será muito bom. Porém, existem algumas preocupações antes de falarmos sobre o jogo do Wemby. Para começar esse assunto, vamos falar um pouco sobre quem ele jogou contra nos últimos 3 anos. O Wemby jogou na Liga Francesa, pelo time Metropolitans 92. É uma das melhores ligas de basquete na Europa. Porém, ela não chega a ser uma das ligas mais competitivas da Europa. E as maiores ligas da Europa são a espanhola, a grega e a turca. Basta você dar um Google e olhar na lista dos últimos títulos da Liga Europeia, em que a Liga Francesa tem apenas uma Euroleague, enquanto a campeã Espanha tem 14, e os gregos têm 9 e os turcos vêm com 3. Bom, sendo um pouco criterioso, a competição que o Wemby jogou está longe de ser a melhor e mais longe ainda de ser a pior. E agora vamos falar sobre o jogo de Wemby e vamos falar sobre as coisas ruins. E na boa, existem apenas 2 problemas potenciais. Em primeiro lugar, o Wemby tem uma altura enorme e isso tem sido uma grande fonte de discussão. Definitivamente ele tem suas vantagens, pois com seu peso mais abaixo ele pode se mover bem mais rápido e além de ter uma boa agilidade para o seu tamanho. Mas muitos questionam como ele se sairia jogando contra os pivôs de elite da NBA, tais como AD, Embiid, Jokic ou Bambam. Todos eles têm seu peso próximo, apenas Jokic tem alguns quilos a mais, porém nada fora do normal, que nem era com o Shaq. O Wemby não jogará todas as noites contra eles, mas os pivôs da NBA são em média muito maior que os pivôs que ele jogava na Europa. Para se ter uma noção, existem apenas 5 jogadores do campeonato francês que têm um peso listado maior do que o peso médio dos jogadores da NBA. Isso falando dos pivôs. Muitos acreditam que o Wemby deva ganhar alguns quilos para sobreviver contra os maiores e mais fortes jogadores da NBA. Ele ainda tem 19 anos. Assim como a maioria, ele provavelmente vai ganhar alguns quilos, como aconteceu com alguns caras como Austin Rivers dos Lakers, Chet Holmgren e o mutante Giannis. Essa mudança de peso não é um desafio dentro da NBA, e evoluir seu corpo possibilitará para Victor um melhor desempenho e não podemos esperar que o Wemby obtenha o mesmo físico de Giannis ou seja um LeBron James da vida. Mas sendo sincero, acredito que o Wemby não consiga subir tanto seu peso, pois sua genética não dispõe disso, e isso nos leva à segunda preocupação, que são as lesões. Sejamos justos ou não, fazer essa suposição tem sido bastante consistente em toda a NBA. Pois na história da liga temos diversos jogadores do tamanho de Wemby ou próximo disso que enfrentam um histórico de muitas lesões, e até mesmo jogadores menores nós temos aí dentro desse cartel. Sam Beasley, Yao Ming, Kristaps Porzingis, entre outros. Lembrando que a altura não é o critério determinante,
mas o histórico demonstra que pessoas mais altas sofrem mais. O próprio Chet perdeu toda a temporada de estreia com o pé quebrado, depois de pisar no pé do LeBron James. Kevin Durant também sofreu com lesões mesmo sendo menor e mais forte que o Embiid. Aqui não desejamos que alguém se machuque, mas esses fatos são baseados na história da liga. Demonstra que o Spurs deve fazer um bom trabalho e um trabalho minucioso para evitar que o Embiid não sofra com isso na sua carreira. O desenvolvimento muscular de Embiid tem que ser cauteloso. E como dissemos antes, não podemos esperar que ele se torne um Giannis, pois cada um tem um perfil físico e os treinadores da NBA sabem muito bem disso. O trabalho tem que ser equivalente às capacidades do francês, para ele melhorar seu porte físico, seu jogo e prevenir as lesões. Falando na questão defensiva, com esse tamanho todo ele leva vantagens, e demonstrou isso tendo uma média de 3 tocos por jogo, e mesmo que não consiga realizar um bloco, ele consegue contestar bem um arremesso, fazendo com que o jogador adversário tenha que alterar o seu chute ou bandeja. Além disso, ele é disciplinado, tem um excelente time e uma boa postura defensiva, e com isso ele teve uma média de apenas 2 faltas por jogo, mesmo jogando mais de 30 minutos por partida. Mérito incrível, que faz ele ser capaz de manter a calma e evitar faltas idiotas, diferente de alguns jogadores como Anthony Towns ou Draymond Green, que força faltas desnecessárias prejudicando a sua equipe. Apesar deles serem ótimos defensores e ter uma agilidade excepcional, ambos pecam muito, enquanto o Embiid é calmo e estratégico para realizar a sua defesa. Se o Embiid conseguir aguentar fisicamente, ele vai ter uma presença defensiva que pode mudar o jogo, tanto no ataque quanto na defesa, pois nos últimos 10 anos ou mais, vimos a ascensão de pivôs que defendem muito bem no poste baixo quanto a do perímetro. O maior aço que faz isso muito bem se chama Nikola Jokic. Ele defende muito bem no poste baixo e também no perímetro, sem falar do seu controle de bola e passes incríveis. Ele vem mudando o jogo com sua facilidade de manuseio, mesmo tendo 2,11 de altura. Ele faz jogadas incríveis do perímetro, com passes à la Magic Johnson ou finalizando estilo Steph Curry, sem contar com sua facilidade de jogar próximo do garrafão, finalizando com maestria, depois de executar um excelente footwork ou com uma simples mas bela enterrada. O Embiid sem dúvida tem todas essas características, e se pudermos ter um gostinho assistindo suas partidas na Europa e na Summer League, seu amadurecimento dentro da NBA vai demonstrar se ele vai ultrapassar jogadores renomados que fizeram tanto pelo esporte ou se ele será apenas mais um jogador comum. Com certeza ele pode se tornar um dos melhores com essas habilidades de perímetro e próximo da cesta fazendo o jogo tradicional, utilizando-se do jogo moderno, criando abertura para os longos arremessos de 3 pontos e com jogadas rápidas de transição. Eu particularmente gosto do estilo de jogo agressivo de 1 contra 1 no poste baixo, nos moldes clássicos de Shaq e Hakim. O Embiid tem movimentos dos quais eu poderia assisti-lo o dia todo. Falando do seu arremesso, e por conta da sua altura, ele consegue realizar um arremesso limpo, sem muita contestação e sem step back. Será muito difícil contestá-lo, diferente de muitos atletas altos que temos na NBA. O Embiid não é desajeitado e mostra muito controle em todas as ações. Seu jogo é diferenciado de muitos outros atletas da NBA. Por mais que teve apenas 27,5% de aproveitamento da linha de 3 pontos na última temporada na França, acredito que ele tenha muita margem para melhorar. Mostra uma boa capacidade de arremessos livres, sem contar os 47% dos arremessos de quadra. Números incríveis para um novato, não é mesmo? Tudo parece ser tão fácil para o Embiid. Ele se move tão naturalmente, igual os jogadores menores. Sua mobilidade é inacreditável para um homem de seu tamanho. Ele pode melhorar cada aspecto de seu jogo, e com certeza vai, pois irá treinar e ser mentorado por um dos melhores treinadores da história do basquete, e de ex-estrelas multicampeões, tais como Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker. Todos nós lembramos da Rebodunk, aquilo foi anormal. Cara, será insano ver o Embiid jogando e tendo que marcar e atacar caras como Stephen Curry, Nikola Jokic, e sem contar o embate dele contra os outros prospectos do draft, que foram selecionados na mesma classe, Scott Henderson e Brandon Miller, sem contar jogadores selecionados antes, como Chet Holmgren, que terá sua primeira temporada, e Zion voltando de lesões e com um corpo mais escultural. Mas só saberemos se o Embiid vai desempenhar um ótimo jogo na NBA quando o virmos em quadra jogando contra os maiores jogadores do basquete mundial. E assim, poderemos ver um dos maiores prospectos se tornando realidade ou não.
O que mais podemos falar sobre o Embiid é que, em comparação aos outros jogadores europeus dentro da NBA, o já citado Porzingis, Luka Doncic, Nikola Jokic, bem grave esses números do Embiid. Da sua última temporada na França, ele teve uma média de 21,5 pontos, 10,5 rebotes, além de 2,5 assistências por jogo, contra 47% dos arremessos de quadra, além dos 27,5 para 3 pontos em 32 minutos por partida. Porzingis, em seu último ano pelo Sevilha na Espanha, teve média de 10,5 pontos, 5 rebotes e 0,5 assistências em 22 minutos por jogo. 47% dos arremessos de quadra, 31% para os arremessos de 3 pontos. Luka Doncic, em seu último ano no Real Madrid, teve média de 12,8 pontos, 5,7 rebotes, 5 assistências com 24 minutos por jogo, 46% de aproveitamento de quadra e 28% nas bolas de 3 pontos. Já Nikola Jokic, em seu último ano na Sérvia, teve média de 16,5 pontos, 9,7 rebotes e 3,2 assistências em 29,5 minutos por jogo, tendo um aproveitamento de 52% dos arremessos de quadra e 32,6% para os arremessos de 3 pontos. Então, se pensarmos bem, o único rival de Wemby é o Jokic, que não anotou tantos pontos, mas foi um pouco mais eficiente. Pelo que vimos, o Wemby leva vantagem sobre todos os jogadores citados, perdendo apenas na efetividade para Jokic. Agora eu gostaria de saber de você, por mais que você faça uma comparação entre outros jogadores, realmente a disputa mais acirrada é de Wemby contra o Jokic? Os números demonstram isso. Agora temos que ver ele em quadra se isso se concretizará. Enfim, devemos esperar sobre o que será o futuro de Wemby e o quão bom ele pode ser. Em sua apresentação nos Spurs foi um tanto que decepcionante, principalmente vindo de um mega prospecto. Por mais que o nervosismo bateu e foi nítido, seus arremessos foram verdadeiras tijoladas. Acho que ele assistiu alguns vídeos do Russell Westbrook na época do Lakers e quis imitar, só pode. Para não passar tanta vergonha, ele pegou umas 3 pontes aéreas e depois saiu de quadra. Já na Summer League, ele conseguiu perder o medo e se destacar em algumas partidas. No seu primeiro jogo contra o Hornets do seu rival Brandon Miller, uma partida horrível do Victor. Apenas 9 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, tendo um aproveitamento tanto do perímetro quanto da meia distância, acertando apenas 2 de 13 bolas tentadas, sendo horríveis. Enfim, sua estreia foi decepcionante. Na segunda partida foram 27 pontos, 12 rebotes e mais 3 bloqueios para conta. Ele jogou muito bem. Nesse jogo ele acertou 9 de 14 bolas tentadas e realizou seu primeiro duplo-duplo, mesmo sendo na Summer League. Sua evolução foi nítida, demonstrou intensidade, segurança, mesmo os Spurs saindo com a derrota, ele jogou muito. Depois dessa partida, o Spurs decidiu não utilizar mais o francês, mas foi interessante vê-lo jogar. Essa decisão partiu do Pop. Mesmo o garoto querendo jogar, ele entendeu as razões do treinador. Mesmo assim, ele terminou a Summer League com média de 18 pontos, 10 rebotes, 4 blocos e 40,7% nos arremessos de quadra. Talvez isso tenha sido para ele uma estratégia ou não. Muito obrigado por assistir, nós somos o canal Basket Trash e eu quero que você, por favor, se inscreva, compartilhe, deixe aqui nos comentários um próximo tópico que você queira que a gente fala. Quando você faz isso, isso ajuda muito o YouTube a entregar o nosso trabalho e também ajuda a gente. Tamo junto e só bora! Partiu!